No vídeo de hoje, vamos entender o que é uma ponta de pulverização e como escolher a ponta correta para cada tipo de aplicação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nova Safra. Pessoal, vocês sabem qual a diferença entre um bico de pulverização e entre uma ponta de pulverização? Existe sim uma diferença entre as duas e vamos entender aqui hoje. O bico de pulverização, pessoal, é um conjunto de estruturas que fica fixado na barra e ele é composto pelo corpo, pela peneira, pela capa e pela ponta. Essas são as estruturas que formam o bico de pulverização. Já as pontas de pulverização são componentes do bico que são responsáveis pela formação das gotas. Só que é muito comum, entre os produtores, chamarem as pontas de pulverização de bico. Então já vimos que há uma diferença entre essas duas nomenclaturas, o que é um bico e o que são as pontas, Vamos ver então quais são as pontas que tem disponível no mercado e como utilizar cada uma delas na prática. Existem então diferentes tipos de pontas disponíveis no mercado. Essas pontas vão variar de acordo com a exigência e o gasto de energia para gerar uma determinada gota. Nós vamos falar aqui especificamente, pessoal, sobre as pontas hidráulicas. Nas pontas hidráulicas, pessoal, o líquido ele é forçado sob pressão através de um pequeno orifício e ao se espalhar, ele forma uma lâmina uniforme e depois se transforma em determinados tamanhos de gota. Elas vão determinar a vazão, determinar a distribuição e o tamanho das gotas no alvo. Primeiro, pessoal, vamos ver a relação das pontas com o tamanho da gota. Uma ponta de pulverização, ela vai gerar apenas um tamanho de gota. O tamanho de gota pode ser classificado entre fino, médio ou grosso. Essa classificação vai ser de acordo com o diâmetro dessa gota. Então, o diâmetro da gota que vai definir o volume de pulverização. Então, para a gente escolher uma ponta adequada na hora de fazer a aplicação, a gente vai precisar observar qual é o DMV dessa gota, que é o diâmetro médio volumétrico que essa ponta produz. Por que é importante, pessoal, a gente saber disso na hora de escolher uma ponta de pulverização? Porque é importante para a gente atingir corretamente o alvo desejado. Então vamos ver quais são os tamanhos de gotas que existem. Primeiro, pessoal, são as gotas grandes. As gotas grandes, pessoal, elas são menos arrastadas pela deriva e elas apresentam menores problemas entre o trajeto da ponta até o alvo desejado. Por outro lado, elas apresentam menor cobertura da superfície tratada. Por serem gotas com diâmetros maiores, a quantidade de gotas por centímetros quadrado vai ser menor. Também a capacidade de penetração nas folhas são menores. Pessoal, já as gotas médias, elas vão ser gotas intermediárias, em relação às gotas grandes e às gotas pequenas. Essas gotas, pessoal, na prática, se não houver nenhuma recomendação na bula do produto em relação ao diâmetro das gotas, então é indicado o produtor estar utilizando esse diâmetro de gotas médias. Por que o produtor vai optar por esse tamanho de gota? Porque não vai ser gotas muito pequenas, nem também muito grandes. Não vai correr o risco de ela ser evaporada no momento da aplicação. E também a cobertura da superfície das folhas vai ser mais uniforme, vai ter menos escorrimento das gotas, vai ter uma penetração maior dessas gotas nas folhas. Já as gotas pequenas, pessoal, o produtor vai ter mais problema com deriva, porque são gotas com diâmetros menores, Você pode ter algum problema de evaporação durante a aplicação. Porém, por outro lado, ela apresenta maior cobertura da área foliar, também apresenta maiores quantidades de gotas por centímetro quadrado. É claro que tudo isso que a gente está falando aqui em condições ambientais favoráveis. E outra característica que as gotas pequenas possuem é a maior penetração do produto nas folhas. Então essas gotas, pessoal, ela reduz bastante o escorrimento do produto nas folhas. A penetração do produto na folha vai ser maior. Cada tipo de gota tem suas características específicas, Claro que todas vai ter suas vantagens, também vai ter as suas desvantagens. Só que em toda aplicação não vai existir apenas gotas finas, gotas médias ou gotas grossas. Vai sempre ter as três. O
que vai variar vai ser a proporção de cada uma de acordo com a ponta de pulverização que você está utilizando. A escolha da ponta vai variar de acordo com o tipo do produto que você está utilizando, com a cultura que vai realizar a aplicação, com determinado alvo, se é uma doença, se é um controle de uma planta daninha, que você vai estar realizando a aplicação. Pessoal, e cada ponta de pulverização tem as suas próprias características. Essas características as diferenciam uma das outras. Só que todas elas, pessoal, vai ter uma coisa em comum, que são a pressão de trabalho delas vão ser a mesma para todas. Ou seja, todas elas apresentam uma pressão de trabalho igual, independente se são pontas de gotas mais grossas, médias ou mais finas. A pressão de trabalho delas vão ser sempre a mesma. Pessoal, então vamos ver quais são os modelos de pontas de pulverização para bicos hidráulicos. O primeiro modelo que vamos ver são também denominadas como tipo leque ou de impacto. Elas produzem um jato mais plano e são indicadas para aplicação em alvos mais planos. Um exemplo de alvos mais planos, pessoal, seria a aplicação de herbicida. É uma aplicação mais dirigida ao solo. Pessoal, então como eu falei, ela é mais utilizada para aplicação de herbicidas e como as plantas daninhas elas ficam mais na superfície do solo, ficam em locais mais planos, criou-se então um mito em utilizar esses tipos de ponta apenas para aplicação de herbicida. No entanto, pessoal, esses tipos de ponta também podem ser utilizados para aplicação de inseticidas e de fungicidas no solo, não apenas herbicidas. Pessoal, e essas pontas de jato planos, ou tipo leque ou de impacto, também são subdivididas em mais 6 subcategorias, que vamos ver então cada uma delas agora. A primeira, pessoal, é o tipo leque padrão, que é mais utilizada em pulverizações com barra. Temos também o tipo leque uniforme, que são utilizados em aplicações mais padrões, onde não pode ocorrer nenhuma sobreposição do produto. Tem também o leque de baixa pressão, que trabalha com a pressão mais reduzida, formando assim gotas de diâmetros maiores. Tem um leque redutor de deriva, que é uma ponta que possui um orifício que vai produzir uma quantidade maior, uma porcentagem maior ainda de gotas de diâmetros maiores, com o intuito de reduzir a deriva. Tem a injeção de ar, que é bem parecido com a redutora de deriva, é onde o intuito dessa ponta formar uma quantidade maior de gotas com diâmetros maiores, sempre com o intuito de reduzir a deriva ou escorrimento do produto nas folhas da planta. E por fim, pessoal, temos a ponta tipo leque duplo, onde essa ponta vai formar um leque 30 graus voltado para frente e outro leque 30 graus voltado para trás, na vertical. Então sempre vai ter um se cruzando com o outro. Pessoal, e todas essas pontas são produzidas em ângulos de abertura do leque em graus diferentes. Só que os mais comuns, os mais frequentes utilizados na agricultura são os ângulos de 80 a 110 graus. Existem pontas que produzem leques maiores, com ângulos de abertura maiores. Quanto maior o ângulo de abertura, maior o leque, maior vão ser o tamanho das gotas, maior vão ser os diâmetros das gotas. E gotas muito grandes, já vimos que o escorrimento e a penetração nas folhas vão ser menor. Pessoal, então vamos ver agora outra categoria de pontas de pulverização. São as pontas de jato cônico. As pontas, pessoal, de jato cônico podem ser divididas em apenas 2 categorias, as de cone cheio e as de cone vazio. Pessoal, então nas pontas de cone vazio, a deposição das gotas vão se formar apenas na periferia do cone, sendo que no centro vai estar vazio, não vai ter nenhuma formação de gotas. Já nas pontas de cone cheio, ocorre então a deposição do cone nas periferias e existe um orifício que vai formar também outra deposição, preenchendo todo o interno do cone. Então nas pontas de cone cheio, a deposição vai ser uniforme. Então vai ter uma deposição na periferia do cone e também no centro, no núcleo. Ao contrário
das pontas de cone vazio, onde a deposição ocorre somente na periferia do cone. As pontas de cone cheio, elas apresentam uma aplicação mais uniforme. Então, por esse motivo, elas são mais recomendadas na utilização em barras, na utilização de aplicação tratorizado, mecanizado. Pessoal, e essas pontas, diferente das pontas de jato plano, que deve ser aplicada em superfícies mais planas, as de jato cônico devem ser aplicadas em superfícies mais irregulares. Então, esse tipo de ponta é ideal para aplicações nas folhas das culturas. Pelo fato das gotas saírem de diferentes ângulos, isso vai proporcionar uma maior cobertura da superfície das folhas. Pessoal, então mais uma vez, por que é importante a gente saber quais são os tipos de pontas e quando utilizar cada uma delas? Porque como a gente viu aqui nesse vídeo, cada tipo de ponta vai produzir um tamanho específico de gotas, vai ser recomendada para um tipo de aplicação, se é para uma aplicação mais em superfície, ou em uma aplicação em uma superfície mais irregular. Então é importante o produtor saber diferenciar quais são os tipos de ponta, qual o momento exato de utilizar cada uma delas. E lembrando também que as pontas, ela pode mudar o tamanho, variar o tamanho das gotas em relação à pressão. Por isso é importante trabalhar com a mesma pressão para todas. Ter uma mesma pressão de trabalho para qualquer tipo de ponta. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês de alguma forma, que tenha esclarecido algumas dúvidas em relação aos diferentes tipos de pontas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e para mais informações, dúvidas ou consultoria, link na descrição do vídeo.